Antes do vídeo começar, já vai clicando no sininho, já deixa o like e não se esqueça de compartilhar. Isso ajuda o canal a sempre ter conteúdos novos para vocês. Olá! Dando continuidade ao conteúdo de biologia do terceiro ano do ensino médio, falarei do eixo temático principal, tecnologia e suas linguagens, falando especificamente de um grupo de doenças que são causadas por vírus, bactérias, fungos, protozoários e os vermes, ao qual chamamos de doenças infecciosas e parasitárias, ou doenças infectoparasitárias. Alguns conceitos, como o conceito de doença, ele ocorre quando a infecção resulta em incapacidade do organismo em realizar suas funções normais. Já a infecção, ela irá ocorrer quando no nosso organismo tiver a invasão ou colonização do corpo por micro-organismos potencialmente causadores de doença, ou seja, os organismos patogênicos. O parasitismo é uma relação ecológica interespecífica, ou seja, envolve espécies distintas, na qual uma das espécies, o parasita, se instala na superfície ou interior de uma outra, denominada hospedeiro, alimentando-se de seus tecidos ou nutrientes, causando-lhe prejuízos, e não obstante, a morte. Assim, são micro-organismos de diversas formas que causam uma doença. Quando geralmente esses micro-organismos eles estão fora do seu habitat normal e que em pessoas saudáveis vêm a causar doença. Um exemplo clássico é a chamada E. coli ou Escherichia coli. Geralmente ela é inofensiva enquanto permanecer no intestino grosso. Porém, se ela ganhar acesso a outros locais e se tornar transitória nestes locais, como bexiga, os pulmões, a medula espinhal ou até mesmo ferimentos, pode causar infecções graves e até mesmo letais. A AIDS, que geralmente é acompanhada por uma infecção oportunista, geralmente vírus e bactérias se aproveitam da deficiência imunológica causada pela exposição ao vírus HIV e passam a causar doenças como pneumonia e tuberculose, que são doenças que muitas vezes nós somos imunes ou prevenimos com a vacinação. A transmissão de doenças, ela pode se dar por contato. Por exemplo, contato direto, pessoa a pessoa e diretamente sem nenhum objeto intermediário envolvido. Por exemplo, tosse. Por exemplo, contato da pele humana com um machucado ou uma ferida e depois em contato com uma mucosa de uma pessoa saudável. Por exemplo, o toque, o beijo, a relação sexual. E a essas doenças nós temos o exemplo de resfriado, o exemplo da hepatite A, da hepatite B, da sífilis, da gonorreia, da herpes, enfim. Já o contato indireto é quando esse micro-organismo ele é transmitido por meio de um objeto inanimado. Por exemplo, eu tenho conjuntivite, estou manuseando uma caneta, coço o olho, continuo usando a caneta e empresto essa caneta para uma outra pessoa. Essa pessoa pega a caneta, ao coçar o olho, tem uma grande chance de contrair a conjuntivite. Isso se faz notável quando falamos da necessidade de bons hábitos higiênicos, não só a lavagem correta das mãos, mas também a higienização ou a sanitização dos ambientes de convívio. Tecidos, lenços, toalhas, roupas íntimas, copo, dinheiro, termômetro são fontes de transmissão indireta.
A transmissão por gotículas, ou seja, aerosóis e perdigotos, quando falamos. Os micro-organismos, por essa via, são transmitidos por gotículas de saliva, e aí nós falamos de perdigoto, ou dos aerossóis, que são partículas de saliva muito menores, por meio da tosse, do espirro, da risada ou até mesmo da conversa. Além da transmissão por contato, temos a transmissão por veículo, ou seja, água, como o cólera e a leptospirose, são doenças onde os micro-organismos são transmitidos ao se ingerir a água contaminada. É por isso que nós temos hoje, mesmo que ainda todas as pessoas não tenham acesso à água tratada, mas o tratamento de água foi um grande passo na manutenção e na prevenção do bem-estar, na verdade, e a prevenção de doenças transmitidas pela água. É por isso que fervemos a água, é por isso que filtramos a água, é por isso que cloramos a água. Outra via de transmissão são os alimentos, onde os micro-organismos são transmitidos ao se ingerir alimentos contaminados, como, por exemplo, a maionese, transmissão da salmonela e, no caso da carne, a transmissão da teníase. Também temos o ar. Nesse caso, os micro-organismos eles são transmitidos ao se respirar ar contaminado. A esse tipo de veículo temos sarampo e também a tuberculose. Não distante e também não menos importante, temos a transmissão por vetores, que são animais que transportam patógenos de um hospedeiro ao outro, seja um animal vertebrado, seja um animal invertebrado, seja de uma pessoa doente para uma pessoa saudável, no caso das arboviroses, como a dengue, zika, chikungunya. Nós temos a transmissão mecânica, que é o transporte passivo de patógeno nas patas dos insetos ou outras partes do corpo. O que acontece com a mosca doméstica, que transporta a bactéria causadora da febre tifoide. Temos também a transmissão biológica, que o artrópode pica uma pessoa infectada, ingere parte do sangue infectado e, ao picar uma pessoa saudável, transmite pela picada esse patógeno. No caso da doença de Chagas, que é uma doença transmitida pelo barbeiro, a transmissão ela não se dá pela picada, a transmissão se dá pelas fezes do barbeiro, macho e fêmea. Nas outras, a picada é dada pelas fêmeas, porque são as fêmeas que produzem os ovos e elas precisam dos nutrientes do sangue para produzir os ovos. Assim, as principais doenças causadas pelo vírus, e se entendermos o vírus não como um ser vivo, não como uma célula, mas como um organismo, porque não há um consenso da biologia se eles são ou não organismos vivos. Fato é que eles são agentes infecciosos acelulares, ou seja, eles não possuem célula, são inertes, não têm metabolismo próprio, eles apenas possuirão a capacidade de causar um dano maior ao organismo quando dentro da célula. Assim, uma dessas doenças causadas por vírus é a exposição ao vírus da imunodeficiência, ou seja, o vírus HIV, que destrói as células produtoras de anticorpos e predispõe o corpo ao desenvolvimento de doenças chamadas oportunistas. A esse quadro de doenças oportunistas chamamos de AIDS, ou seja, síndrome da imunodeficiência adquirida. E no caso, o vírus HIV, ele pode ser transmitido pelo sangue, esperma, secreções vaginais, leite materno e acredita-se que o vírus possa atravessar a placenta e infectar o feto. Na verdade, este último item já tem várias comprovações na literatura científica. Fato é que quando uma mulher descobre que está grávida, uma das primeiras coisas que o médico obstetra pede
é um exame, uma sorologia do HIV. E se a mãe estiver infectada, o médico trabalhará na base de medicamentos retrovirais, a mãe, para minimizar ao máximo, inclusive durante o parto, a chance da mãe transmitir o vírus para o bebê. Muito obrigado.